Divulgada hoje a primeira pesquisa Ibope para a Prefeitura de Maracanaú. A pesquisa foi encomendada pelo Diário do Nordeste. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança na pesquisa é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, a chance da pesquisa retratar a realidade é de 95%. Veja os números. Roberto Pessoa, do PSDB, tem 55% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem entre 51% e 59%. Julinho, líder do Camilo, do Cidadania, está com 24%, considerando a margem de erro entre 20% e 28%. Daniel Baima, do PT, tem 4%, com a margem até 8%. Professor Francisco Moura, do PMB, tem 2%, com a margem de erro até 6%. Professor Carlos Eduardo, do PSOL, está com 1%, com a margem de erro até 5%. Professor Carlos Eduardo, professor Francisco Moura e Daniel Baima estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos somam 7%. Não sabem ou não responderam, 6%. O candidato Marcos Gomes, do PRTB, foi citado, mas não atingiu 1% das respostas. O Ibope também divulgou os votos válidos, que exclui os votos brancos, nulos e indecisos. Confira os números. Roberto Pessoa, do PSDB, tem 64% dos votos válidos, considerando a margem de erro entre 60% e 68%. Julinho, líder do Camilo, do Cidadania, está com 28%, considerando a margem de erro entre 24% e 32%. Daniel Baima, do PT, tem 5% dos votos válidos, com a margem entre 1% e 9%. Professor Francisco Moura, do PMB, tem 2%, com a margem de erro até 6%. Professor Carlos Eduardo, do PSOL, está com 1%, com a margem de erro até 5%. Professor Carlos Eduardo, professor Francisco Moura e Daniel Baima estão tecnicamente empatados. O candidato Marcos Gomes, do PRTB, foi citado, mas não atingiu 1% das respostas. O Ibope também perguntou aos pesquisados em Maracanaú em quem os eleitores não votaram de jeito nenhum. É o índice de rejeição. Os entrevistados podiam citar mais de um candidato. Vamos aos números. Julinho, líder do Camilo, do Cidadania, tem 32% de rejeição. 29% disseram que não votariam em Daniel Baima, do PT. Marcos Gomes, do PRTB, 27%. Roberto Pessoa, do PSDB, 23% de rejeição. 22% disseram que não votariam no professor Carlos Eduardo, do PSOL. Professor Francisco Moura, do PMB, 21%. 3% disseram que poderiam votar em todos os candidatos. Não sabem, não responderam, 14%. O Ibope ouviu 602 pessoas entre os dias 5 e 7 de novembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral.